Nós estamos numa série aqui na Igreja Batista Urbana e esse é o penúltimo episódio dessa série, ou o penúltimo sermão dessa série. Nós estamos investigando os nossos traços distintivos, a nossa identidade, que nós chamamos aqui de identidade urbana. E durante esse tempo, durante essa série, nós estamos refletindo sobre os princípios do Evangelho que constituem a nossa igreja, que dão razão para ser da nossa igreja, da nossa comunidade. E nós começamos essa série lá no início de janeiro, no início do ano. Nós falamos sobre a Urbana como uma igreja que quer honrar e servir a Deus. Esse é o nosso primeiro traço constitutivo. Nós existimos para honrar e servir a Deus, não estamos sujeitos e não vamos nos submeter à agenda ou ao ego de alguém, de crente, de moda gospel ou de qualquer coisa. Somos uma comunidade focada no Senhor Jesus Cristo e honramos e servimos a Deus. Esse foi o primeiro princípio que nós vimos no primeiro domingo de janeiro. Logo em seguida nós vimos que nós somos também uma comunidade comprometida em comunicar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E descobrimos que o Evangelho não é só dizer para as pessoas que não conhecem a Jesus: olha, Jesus morreu para que você vá para o céu. A gente não acredita que o Evangelho seja só um convite para o que não conhece ao Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, para o cristão, é o conhecimento de Deus e a vontade de Deus para todas as áreas da vida do cristão. E o Evangelho permeia tudo e todos. Permeia o nosso casamento, permeia a nossa maneira de lidar com dinheiro, permeia a maneira como a gente lida com as frustrações da vida, permeia a maneira como a gente lida com tudo. Como a gente dirige no trânsito. Logo em seguida nós vimos que nós somos uma comunidade não somente que existe para honrar e servir a Deus e comunicar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas nós existimos também para formar discípulos do Senhor Jesus Cristo que são maduros. E ser maduro, na nossa definição daquele sermão, terceiro sermão, é conhecer a si mesmo na medida que conhecemos a Deus. Deus, os olhos do Senhor são o espelho da nossa alma. Na medida que a gente conhece a Deus profundamente, a gente acaba descobrindo quem a gente é. Isso é maturidade. E esse tipo de crente, esse tipo de discípulo de Jesus Cristo, ele é maduro porque conhece o seu Deus e sabe quem é, a si mesmo, e então ele se engaja. E aí a gente passou os últimos 2 sermões refletindo sobre esse tal engajamento. Que tipo de engajamento que nós queremos produzir aqui na Igreja Batista Urbana? O primeiro é um engajamento de natureza de renovação espiritual. Queremos apresentar para esse mundo uma espiritualidade palpável, real, que lida com a realidade a partir da palavra de Deus. Queremos formar discípulos de Jesus Cristo maduros e engajados na renovação espiritual do mundo. Queremos apresentar para esse mundo, para os nossos amigos, para os nossos parentes, para os nossos colegas de trabalho, que é possível levar o Evangelho a sério e lidar com esse mundo. Domingo passado nós falamos sobre o Evangelho, sobre a Igreja Batista Urbana como uma igreja que deseja atuar na renovação cultural. Queremos produzir crentes, queremos formar dentro dessa comunidade crentes e evangélicos que eles são úteis nesse mundo, promovendo cultura de vida, promovendo renovação cultural na sociedade para que o reino de Deus ele possa ser sinalizado a partir de uma renovação cultural. Hoje nós vamos conversar sobre o terceiro aspecto de renovação para o qual nós estamos engajados, ou com o qual nós estamos engajados, que é a chamada renovação social. Nós queremos formar discípulos maduros e engajados na renovação social da grande São Paulo e do mundo. E quando a gente fala de renovação social, a gente está falando de um tema que mexe com muitas sensibilidades. Acabamos de sair de um período eleitoral cujo centro da discussão era esse: a renovação social do país. A gente fala muito de justiça social. A gente fala muito do chamado Evangelho na prática. A gente fala muito do clamor de Deus para o cristão, convocando ele para ser aquele que ameniza a ferida do que sofre.
A gente fala bastante disso. Mas eu acredito que a gente fala de maneira teórica, porque raramente a gente se envolve na prática com essas coisas, e a gente fala de maneira superficial. Hoje eu queria revisitar esse conceito da justiça social e da renovação social, e queria propor para você algumas coisas importantes à luz desse texto que nós acabamos de ler. E antes da gente olhar para esse texto propriamente dito, deixe-me dizer uma coisa para você. A igreja não é uma ONG. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é ONG. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não tem função de ONG. Nós não fomos chamados para ser ONG. Mas nós fomos chamados para ser cristãos envolvidos com o mundo, e que às vezes significa se envolver com ONGs. Por exemplo, que estão atuando aí no mundo, na sociedade. Na própria Igreja Batista Urbana, os nossos membros aqui sabem que nós apoiamos diversas instituições não governamentais que trabalham com gente drogada, que trabalha com gente em vulnerabilidade social, que trabalha com crianças abandonadas. A gente apoia e faz isso aqui na Igreja Batista Urbana. Mas o cerne da missão da igreja não é ser ONG. E, meus irmãos, eu quero começar dizendo isso porque acredito que no mundo evangélico nós estamos confundindo o papel da igreja como igreja e transformando a igreja numa ONG. E não estou dizendo que a ONG não tem a sua importância. Não estou dizendo que a ação social não é algo importante. Não estou dizendo que agir em relação ao oprimido, ao que está numa condição de desfavor, aquele que está sofrendo, não é algo importante. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos redimiu, não para nos fazer uma ONG, mas para nos fazer um povo relevante. E se envolver com a ONG faz parte desse processo de ser um povo relevante. Mas a igreja, ela não tem função de ONG, a igreja tem função de proclamação do Evangelho. A igreja foi chamada pelo Senhor Jesus Cristo para proclamar o Evangelho. E, meus irmãos, quando a gente tira o Evangelho do cerne, do centro da igreja, a igreja vai virar uma ONG, ou vai virar um partido político, ou vai virar um clube, dependendo da sua ênfase. Se a ênfase é relacionamento, tal, com o pessoal todo mundo junto, igreja vira clube. Não tem diferença nenhuma entre frequentar a Igreja Batista Urbana e ir lá no 1º de maio, pegar uma piscina e estar lá de boa. Se não tem evangelho, é 1º de maio. Se não tem evangelho, e a gente tem essa pauta do engajamento político, a gente vira o PSDB, a gente vira o PT, a gente vira o DEM, a gente vira o Bolsonaro, a gente vira o Lula, a gente vira política. Porque quando se tira o evangelho, o centro daquilo que é a igreja ou vira clube ou vira partido político. Aí, em vez dos pastores estarem falando de palavra e evangelho para o povo, alimentando a espiritualidade do povo de Deus com palavra, eles estão alimentando o povo de Deus com teses políticas. Se não é clube, se não é partido político, vira ONG. Porque a gente tira o evangelho, e aí já que não tem evangelho, então vamos fazer a ação social à torta e à direito. Deu para perceber como nós estamos lidando com essa questão de maneira superficial? Nós estamos raspando no tema da justiça, porque a gente não entende o que é justiça na Escritura. A gente está batendo no negócio, a gente está simplesmente elucubrando de maneira superficial, rasa, e até de maneira geral irrelevante em cima do que o Senhor espera da ação do povo de Deus com relação ao frágil, com relação ao oprimido, com relação àquele que sofre. Então eu quero convidar você a olhar para Isaías 58, esse texto que nós acabamos de ver, e eu queria que você percebesse algumas coisas. A primeira coisa é que o profeta está falando com gente como eu e você. O profeta está falando com gente como eu e você, os crentes da sua época. Deixe-me localizar você na história. Isaías foi um indivíduo que ministrou naquilo que nós chamamos de Reino do Sul, mais ou menos ali por volta de
no final de 600, início dos 500 ali, final dos 500, desculpa, ali por volta de 580, 570, ele estava ministrando ali por Israel antes de Cristo. E Deus chama ele e fala assim: Isaías, grite alto, não se contenha, levante a sua voz como trombeta. Em outras palavras, esse é o jeito bíblico de falar. Anuncia algo importante para esse pessoal aí, que esse pessoal perdeu a noção das coisas. Esse pessoal aí perdeu algo importante. A ideia aqui do uso da trombeta é aquela ideia da trombeta que toca quando alerta uma cidade quando ela está sendo invadida. Os que estão aí acompanhando o cenário de Brumadinho estão ouvindo a trombeta de vez em quando tocar lá na região lá das barragens, e toca a trombeta e o pessoal foge, né? É essa a ideia. Levanta a tua voz como uma trombeta, porque você precisa alertar esse pessoal sobre algo importante. Você precisa falar algo que é importante, e eu vou dizer para você o que é. E eu já quero começar esse sermão dizendo para você, vá lá para o último versículo desse texto. O último versículo, versículo 14, a última frase. É o Senhor quem fala. Então aquilo que Isaías vai falar, em última análise não é Isaías que está falando. Ele está só reproduzindo. Quem está falando isso é o Senhor, é Deus. Deus está falando com o seu povo por meio do profeta e está dizendo: Isaías, levanta a tua voz, toca a trombeta, que esse pessoal precisa se ligar de algumas coisas importantes. E quais são as coisas importantes? Eles são religiosos, eles são indivíduos que fazem a cartilha da religião como ninguém. Olha comigo o versículo 2. Pois dia a dia me procuram. Sabe o que é dia a dia me procuram? Tem culto todo dia. Eles me procuram, eles estão atrás de mim. Esse povo aí religioso está subindo a escadaria do Padim Cisso, está dando dízimo na igreja, está ouvindo o pastor, está praticando a sua religião. O povo está fazendo religião, dia a dia estão em busca de mim. Dia a dia esse povo está fazendo alguma coisa de ordem religiosa. E de novo, é dia a dia, é uma coisa contínua, é um estilo de vida. O pessoal está procurando a Deus. E está procurando os meios religiosos que eles entendem levar a Deus. Pois dia a dia eles me procuram. Pessoal religioso. Pessoal que acende vela. Tem outro que acha que vai chegar a Deus pelo diploma. Tem outro que vai chegar a Deus pela igreja. Tem outro que acha que vai chegar a Deus pela mulher e pelos filhos. Tem outro que vai chegar a Deus dando esmola para os pobres ou dando dinheiro para a igreja. Tem outro que vai chegar a Deus achando o meio que ele acha que ele chega a Deus. E parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. Então é um pessoal moral, porque todas as vezes que a Bíblia fala de caminhos do Senhor, está falando da moral que Deus espera que o seu povo tenha. É o pessoal certinho. Sabe aquele pessoal que toma banho para ir para a igreja? Que não fala palavrão, aquele pessoal arrumadinho, aquele pessoal bonitinho, que não ofende as pessoas, porque eles estão também buscando e desejosos de conhecer o jeito crente de ser. E você já viu como a gente não transmite mais Jesus para aquelas pessoas que estão chegando nas nossas comunidades, né? A gente simplesmente fala: olha, agora que você virou crente, a gente fala assim, vamos ser honestos. Agora que você virou crente, você não pode falar palavrão, você tem que largar essa tua cerveja aí, você tem que parar de fumar, você tem que parar de pegar a tua secretária. A gente transformou o cristianismo em estatuto moral. E essa turma aqui é boa nisso. Os pessoal faz a regra, desejosos de conhecer os caminhos do Senhor. Então, são religiosos e praticam a religião, são íntegros e morais. Só que eles fazem isso como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Em outras palavras, Deus está falando assim: esse pessoal é hipócrita. Eles fazem tudo isso de uma perspectiva cínica. Eles fazem tudo isso numa perspectiva de que
Eles, como se eles não fossem o povo que abandonou o seu Deus. E eles ainda têm um discurso para Deus, é um pessoalzinho petulante, porque eles viram para Deus, olha só o versículo 3, ele diz assim: por que jejuamos e não o viste? Então, é o povo perguntando para Deus: Deus, nós estamos jejuando, olha como a gente é piedoso, olha como a gente é crente, olha como a gente segue à risca o negócio da religião, e por que você não está vendo? Jejuamos e o Senhor não vê, nos humilhamos e o Senhor nem repara. A gente levanta a mão no culto, a gente se ajoelha quando o pastor manda ajoelhar, a gente ora quando mandam orar, a gente canta quando mandam cantar, a gente ouve a palavra quando mandam ouvir. E aí, por que você não está reparando isso? Eu não sei se eu já falei para você, mas eu lembro que eu tinha uma amiga na universidade que ela falava, tudo que ela ficava injuriada, ela virava assim para o céu e falava assim: tá vendo, Deus? Tá vendo, né? Tá, no sentido assim, ó, você tem que me pagar pelo que eu estou passando aqui. Aí eu lembro que ela pegou uma DP na matéria, ela pegou a prova, recebeu do professor e falou assim: tá vendo, Deus? É o povo de Israel. A gente está se humilhando, Senhor. A gente está jejuando, a gente é crente, a gente é limpinho, a gente não fala palavrão, a gente não faz essas coisas erradas que o pessoal do mundão aí fica fazendo, a gente é tudo certinho. E Deus vira para eles e fala assim: Isaías, anuncie ao meu povo a rebelião dele, versículo 1. E a comunidade de Jacó os seus pecados. A pergunta que se levanta é: por que um povo tão certinho? Por que um povo que se humilha? Por que um povo que faz jejum? Por que um povo que é moral? Por que um povo que é assim? Deus chega para ele e fala assim: Isaías, anuncia para essa cambada aí, para essa turma aí, que eles estão em situação de rebelião e eles estão em pecado. Não parece contraditório isso? Não parece estranho? Porque venhamos e convenhamos, essa turminha aqui é o tipo de crente que todo pastor quer na igreja. Não dá trabalho. Não dá trabalho. Manda uns 10 desses para um pastor evangélico, o pastor levanta a mão para o céu e fala: muito obrigado, Senhor. Eles não dão trabalho, jejum, entregam o dízimo, faz tudo certinho. E Deus vira para esse pessoal, esse mesmo povo, e diz: vocês estão em rebelião e vocês estão em pecado. Isso é de surpreender. Isso é para fazer a gente pensar. Porque vamos ser honestos, meus irmãos, a gente está aqui. Vamos ser honestos, meus irmãos, a gente é essa descrição perfeita. Vamos ser honestos, meus irmãos, a gente canta quando canta, a gente ora quando ora, a gente faz tudo bonitinho. Então o que faz esse povo tão certinho aos olhos, Deus avaliar esse povo de maneira tão negativa? Versículo 6 responde para a gente. Olha só o que ele diz: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Não é esse o jejum que eu estou esperando de vocês? Enquanto vocês vão lá para a igreja, cantam, oram, fazem tudo, o que eu estou esperando de vocês é outra coisa. É generosidade. O que eu estou esperando de vocês é que essa fé que vocês dizem ter seja prática na vida de vocês. Porque não adianta nada não falar palavrão, mas na porta da tua casa tem um mendigo que você não sabe nem o nome. Não adianta nada ser um cara que se orgulha da família doriana que ele tem, e o porteiro do trabalho dele está passando por necessidade e ele não faz nada.
Não adianta nada a gente dizer que a gente é crente e as nossas empregadas trabalharem 20 anos nas nossas casas e a gente não fazer nada para que elas deixem de ser nossas empregadas. Porque a nossa fé não é prática mais, porque a nossa fé é só de rito, a nossa fé só é de proclamação, a nossa fé só é de dizer, de boca. Eu estou falando isso para vocês, meus irmãos, porque eu realmente tive um embate recentemente com um irmão que chegou para mim e falou assim: pastor, estou num problema sério. Eu falei: que foi? A minha empregada está me processando. Eu falei: e por que a tua empregada está te processando, cabra? Eu falei: é porque ela trabalhou 20 anos lá na minha casa e está reclamando agora direitos trabalhistas. Eu falei: ela tem razão de reclamar direitos trabalhistas? Ele falou: não, veja bem, né, pastor, não é bem assim. É que a lei hoje em dia está ferrando o cara que contrata uma empregada doméstica. Aí eu botei o dedo na cara desse indivíduo e eu falei assim: você cria vergonha nessa tua cara? E paga o que você deve, porque o que você está fazendo nega a tua fé. Não adianta nada, meus irmãos, a gente cantar bonito, a gente louvar bonito, a igreja ser bem organizadinho, ter um café gostoso lá, se o nosso compromisso e o nosso envolvimento com o mundo não toca os que sofrem. Se a gente não consegue comprar uma garrafa de água para aqueles que estão sofrendo em Brumadinho, não adianta dizer que a gente conhece ao Senhor. Não adianta dizer que a gente é crente e tem um relacionamento com Deus. Eu acho impressionante, Deus está chamando esses indivíduos de rebeldes. Porque Deus ele não está só dizendo assim: vocês estão pisando na bola. Você que tem pai, você vai entender essa metáfora que Deus está usando, porque uma coisa é um filho desobediente. Uma coisa é aquele teu filho que você fala assim: ó, menino, não come aí o doce antes do almoço. Aí ele vai lá e come a bolacha, passa o tempo inteiro antes do almoço. Outra coisa é o teu filho levantar a mão contra você e falar: eu não respeito mais a tua autoridade, eu não sei mais quem você é. Outra coisa é o teu filho se levantar contra você em rebelião. Deus está tratando esse povo que diz ter uma fé e não pratica essa fé como gente que se levanta e se volta contra Deus. Ele diz: anuncia para esse povo a sua rebelião. É rebelião, é sério. Deus está olhando para a nossa inércia e Ele está se sentindo afrontado. Porque um filho desobediente, meu irmão, basta educar, basta você chamar, você dá umas 2, 3 lambadas. Sabe o que a lei mandava fazer lá na antiguidade, no Israel antigo, com o filho rebelde? O filho desobediente, a lei diz: educa. O filho rebelde, você leva para os anciãos na porta da cidade e diz: este meu filho, ele é comilão, beberrão, insubmisso e se rebela contra mim. Sabe o que acontece com esse filho rebelde? Acontecia com esse filho rebelde no Israel antigo? Ele era apedrejado. E recebia a pena capital do apedrejamento. É essa a condição daquele que não entendeu que ter um relacionamento com Deus significa ter um relacionamento com a sarjeta e com aquele que está lá na sarjeta. Ter um relacionamento com Deus significa, obrigatoriamente, ter um relacionamento com aquele que sofre. Se envolver com Deus significa se envolver com o que está oprimido. Se envolver e se relacionar com Deus significa se relacionar com aquele que está sofrendo. Abra em Tiago, no capítulo 1, eu quero ler um versículo para você. Tiago está lá no final, lá na Bíblia, porque tem gente que pode dizer assim: pastor, mas isso daí é coisa do Antigo Testamento. Isso não é coisa do Novo Testamento. Depois que Jesus veio, a conversa é outra. Abre aí em Tiago comigo. Eu quero ler com você. Tiago capítulo 1, versículo 27. Tiago 1, 27. Olha só o que diz.
Tiago, já é depois de Jesus, tá? Já é Novo Testamento. Tiago 1,27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Tiago, o irmão de Jesus, está dizendo para nós qual que é a religião que o nosso Pai, o nosso Deus, entende como uma religião pura e sem mácula. Ele diz assim: é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A religião pura e sem mácula, que Deus recebe e aceita, é aquela que professa: Senhor, Tu és o nosso Deus, e porque Tu és o nosso Deus, as mazelas desse mundo não passarão de maneira indiferente a nós. Porque Tu és o nosso Senhor, as famílias desses que estão enterrando os seus jovens num incêndio criminoso, eles precisam, no mínimo, das nossas orações. Isso, no mínimo, tem que tocar o nosso coração. Isso, no mínimo, tem que ofender a gente. No mínimo. Caso contrário, a nossa fé é a fé do rebelde. O nosso relacionamento com o nosso Pai é o relacionamento do filho rebelde. É o relacionamento daquele que se levanta contra o seu pai. É o relacionamento daquele que diz: não reconheço a tua autoridade. Por isso que a declaração de missão da Igreja Batista Urbana, ela diz para nós que nós queremos formar esses crentes que são maduros e engajados na renovação social e na renovação cultural, na renovação espiritual e cultural, mas não somente nesses modelos de renovação, mas na renovação social. No Natal, a gente faz aquele nosso movimento do Natal compassivo, em que a gente levanta recursos entre os irmãos da nossa comunidade para abençoar essas ONGs com quem a nossa igreja tem parceria. E me entristeceu muito uma pessoa que chegou para mim, graças a Deus ela não era da igreja, porque se fosse, teria respondido para o presbitério de maneira muito séria dessa igreja. E falou assim: pastor, eu não vejo por que razão. Não vejo por que razão a gente tem que transformar o nascimento de Jesus, falou assim, ainda quis pagar uma de teólogo, transformar o nascimento de Jesus, a festa do nascimento de Jesus, em razão para a gente fazer essas coisas que vocês estão fazendo aí. Aí sabe o que eu respondi para essa pessoa? Eu falei: cara, aqui não é o seu lugar. O mercado gospel está aí, tem à vontade, tem igreja de todo tipo. Essa igreja não é para você. Pica a mula. Porque aqui a gente entende que a razão do Senhor Jesus Cristo ter nascido, ela precisa fazer com que a gente faça alguma coisa para esse mundo de mazelas entregue ao caos. Renovação espiritual é a religião que Deus aceita. Renovação espiritual é o tipo de espiritualidade que de fato agrada ao Senhor. Renovação social é aquilo que Deus espera daquele que diz que tem um relacionamento com Deus. Caso contrário, a nossa conversa é conversa. Segundo, Deus ele é tão bom, e eu não tenho só más notícias. Deus ele é tão bom que Ele transformou esse movimento de renovação social, esse movimento de nos engajarmos com a renovação social, com um movimento que nos cura. Olha comigo no versículo 8. O versículo 8 diz assim, eu vou ler a partir do versículo 7, diz assim: não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Aí sim a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. É interessante, né? Deus fala assim: se envolver com essas coisas, ajudar o pobre, lutar pelo oprimido, buscar justiça social nesse mundo, significa ser curado por Deus. Aí a pergunta que se levanta é: ser curado do quê? Ser curado do quê? Porque, como eu disse para você, a gente se vê como um indivíduo saudável, né?
A gente vê como um indivíduo assim, bonitinho, que não precisa de remédio. A gente é são. A gente é crente, gente. A gente não se droga por aí. A gente não faz essas coisas aí que o pessoal está fazendo. Não é assim que a gente se vê? Como gente sã, gente saudável. Existe até a espiritualidade fitness, acredite. Acredite, já tem igreja hoje evangélica que fala assim, vamos ter aqui os nossos espaços de bem-estar e yoga na igreja. Espaço fitness, gospel. De novo, nada contra, estou tentando perder peso. Mas a gente se vê assim, né? A gente se vê como um indivíduo que não é doente. Aí vem Deus e diz assim, cara, você quer encontrar cura? Cura para quê, pastor? Eu quero propor para você que egoísmo é uma doença como um câncer silencioso, que a gente só descobre quando todo mundo já foi embora. Eu quero propor para você que a doença que nós pegamos no Éden é a doença da autorreferência. O nosso pai Adão, ele lá no jardim, ele se contaminou com uma doença chamada autorreferência. Ele disse assim para Deus, Deus, eu não quero saber da tua vontade, eu não quero saber do teu plano para a minha vida, eu não quero saber daquilo que tu estás planejando e sonhando para mim, eu sou o dono do meu nariz, eu serei o responsável, eu serei o protagonista da minha história. Esse é o discurso do Éden. Seja protagonista da tua história. Aí nesse momento Adão se tornou aquilo que nós chamamos na teologia de autorreferente, ou seja, tudo precisa girar em torno do homem. Tudo tem que girar em torno de mim. Então o meu casamento, ele só é bom se ele for bom para mim. Os meus filhos e o comportamento dos meus filhos só é bom se ele for conveniente a mim. O meu dinheiro só é bom se ele serve a mim. As minhas coisas só são boas se elas estão à minha disposição. A minha mulher só é legal se ela faz o que eu quero. O meu filho, o meu patrão, a minha faculdade, o meu professor, eles só servem se eles estão satisfazendo aquilo que eu desejo. E vivemos a geração do eu. Vivemos a época do eu. E Deus está dizendo, deixa eu te curar um pouquinho do eu. Deixa eu trazer cura para você. Dessa tua autorreferência adâmica. E aí, na medida em que você se envolve com aquele que sofre, eu estou te curando de ti mesmo. Na medida daquele que você se envolve com aquele que está em angústia, aquele que está aflito, você divide e é generoso. Eu estou te curando de você mesmo, porque você é a sua doença. O seu ego é o que te mata. E meus irmãos, ego mata. Recentemente fui procurado por uma família. Também não é daqui. Todos os exemplos que eu conto não é daqui para não constranger ninguém. Mas fui procurado por uma família recentemente. Qual que é a crise? Um homem que construiu um império. Acredite, um império. Mas ele é tão autossuficiente. Vice-presidente numa grande empresa aqui em São Paulo. Tão cheio de si, que no processo de construção do seu império, ele perdeu os seus filhos, perdeu a primeira mulher, já estava com uma outra que tinha metade da idade da primeira, perdeu a relação com os seus irmãos, perdeu tudo. Só não perdeu o seu império. E meus irmãos, eu sentei para conversar com esse homem, e fui curto e grosso com ele. Eu falei, cara, eu não tenho nem idade para falar alguma coisa para você. Ele é bem mais velho do que eu. Eu falei, cara, a única coisa que eu tenho a dizer para você, o teu maior problema não é a tua ex-mulher, não é o teu filho que está afundado nas drogas, não é o teu irmão que te acha um traíra. O teu maior problema é você mesmo. O teu maior problema é o teu ego, que te distancia das pessoas e te mata.
Em vez de você dizer que o teu filho é um drogado, lascado, que só te dá prejuízo, que tal você olhar, abraçar o teu filho e falar assim: filho, eu amo você. Aí você vai começar a encontrar a cura. Deus, Ele está dizendo, na medida em que você se envolve, na medida que você partilha, na medida em que você olha para aquele que sofre, na medida em que você se envolve com renovação social nesse mundo, você entra num processo de cura de você mesmo. E aí as coisas desse mundo não te dominam mais. O teu dinheiro não vai te dominar mais. O teu carro e o teu status não te domina mais. Tem gente que é dominado pela cor do cartão de crédito. Eu fui pagar umas contas essa semana. No banco, entrei no banco e tive uma pequena cena constrangedora. Porque eu entrei no banco e eu sou pobre, não tenho aqueles negócios acesso às coisas chiques do banco, né, que o banco oferece. E estava eu lá na fila. E lá eu na fila esperando ser chamado pelo caixa. E eu estava lá numa boa. Aí apareceu lá na tela o meu número da minha senha. Apareceu lá. Aí eu falei, acho que é minha vez. E fui andando. Veio uma senhora. Eu costumo dizer que é a cover da Louis Vuitton. Que ela estava de Louis Vuitton de cima para baixo. Aí ela veio assim e falou: menino, fica aí. Aí ela botou o cartão preto dela na minha cara, fez assim e foi passando. Escravo da cor do cartão de crédito. Escravo da cor do cartão de crédito. Deus, Ele quer nos curar dessas coisas. E Ele está dizendo, na medida que você reparte, na medida que você chora com o que chora, na medida que você abre a tua mão, abre o teu coração para ser sensível, Deus está curando a gente. Terceiro lugar, abra comigo no versículo 9. Quero ler para você essa porção do versículo 9, quero propor para você que renovação espiritual, ela é a sinalização do reino de Deus. Olha só. Se você eliminar do seu meio, versículo 9, estou lendo a metade do versículo 9. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e fizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. Olha que metáfora interessante que o profeta está usando aqui. A sua luz vai irromper nas trevas e a sua metáfora será como a sua noite será como meio-dia. Aí você para ler isso daqui e você fala, como é que é isso daqui? A figura da luz no Antigo Testamento é a figura do reino de Deus. Onde chega o reino de Deus? Onde se manifestam os filhos do reino? A palavra de Deus vai falar de luz. É por isso que o Senhor Jesus Cristo falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O reino de Deus é um reino de luz. Quando o reino se manifesta, luz aparece. Nós não somos os filhos das trevas, nós somos filhos da luz, diz a palavra de Deus. Então, quando a gente faz essas coisas, a gente anuncia o reino. E a gente gosta de falar do reino de Deus como uma realidade espiritual. A gente fala assim, não, o reino é uma realidade espiritual, Jesus reina em nossos corações, Ele reina sobre a igreja, o reino está aqui entre nós, chegou. E a gente vive a geração daqueles que querem estabelecer o reino. Não sei se já viu os crentes, os ministérios, os movimentos que dizem assim, qual que é o teu propósito? Estabelecer o reino de Deus na terra. Não leu a Bíblia, porque o reino já foi estabelecido, Jesus não precisa de muleta. O sangue de Jesus é suficiente, Ele foi lá estabelecer o reino quando Ele morreu e ressuscitou. O reino já foi estabelecido. Só que esse reino, ele é sinalizado. Esse reino,
ele é um vislumbre nesse mundo de trevas, de caos, onde a gente tem que enterrar 10 meninos que morrem num CT de treinamento. Aí quando os filhos da luz surgem, há uma sinalização do reino ali. Em outras palavras, aquele reino que é espiritual, por meio das nossas boas obras, ele se torna visível, ele se torna palpável, ele se torna uma realidade que a gente consegue alcançar. Tem cheiro, tem sabor, tem gosto, não é só do mundo das ideias e do mundo da espiritualidade. Quando os crentes eles se envolvem com esse mundo e chegam para acalentar a cama do que sofre, chegam para ajudar aquele que está na sarjeta, chegam para fazer boas obras, nesse lugar está tendo sinalização do reino, e aquele reino que é espiritual, ele passa a ser visível e palpável. Aquele reino que é um anúncio de Cristo, ele passa a ter gosto, passa a ter sabor, a gente tateia o reino de Deus. Então o que eu vim dizer para você é que quando a gente faz essas coisas, meus irmãos, a gente pode fazer com que as pessoas consigam tocar Jesus, tocar a Deus. Eu quero mencionar para você a história que o Fernando já, quando ele pregou recentemente aqui na nossa igreja, ele mencionou, ele não soube dizer qual que era o livro, mas ele mencionou que ele leu um livro de um indivíduo chamado Charles Swindoll, e esse livro é o livro A Graça, o Despertar da Graça. E ele conta para nós, o Charles Swindoll, nesse livro, que ele, nos anos da guerra, ele foi um indivíduo que serviu no exército americano na guerra, na Segunda Guerra Mundial, e ele entrou numa padaria, no meio da guerra, no caos, na Alemanha, e ele viu um menino com fome, na porta da padaria. E aí o Charles Swindoll entrou na padaria como soldado norte-americano, comprou um pedaço de pão e deu para esse menino. Esse menino virou para o Charles Swindoll e falou assim: tio, você é Deus. Tio, você é Deus. Um órfão que tinha visto seu filho, sua família ser destruída pela guerra, com fome. Vem um filho da luz, entrega o pão, esse menino se encontra com Deus. Esse menino vira e fala assim: tio, você é Deus. Tio, eu estou tendo uma experiência com o reino de Deus aqui. Tio, eu estou conseguindo pegar esse reino que você diz que é espiritual, ele se torna palpável, ele se torna real, ele tem cheiro, ele tem sabor, é o sabor de um pão quente que vai matar a minha fome. Tio, você é Deus. Isso é sinalização do reino. Quando você fizer essas coisas, a tua luz vai irromper nas trevas. E esse reino que é espiritual, ele vem para a realidade material. É um pedaço de pão, é um abraço, é uma lágrima compartilhada, é um apoio financeiro, é um casaco no frio, é uma garrafa de água para um povo que está embaixo de lama. Nessa hora, esse negócio que é da terra, vira uma coisa espiritual, do reino. E aí as pessoas perguntam: tio, você é Deus? Tio, você é Deus? E em último lugar, eu quero falar de renovação social, resumindo aqui, como a religião que Deus aceita. Renovação social como o movimento que cura a gente. Renovação social como aquele movimento que sinaliza o reino de Deus. E renovação social, em último lugar, como um movimento que expressa a beleza do Senhor. Olha só o que ele diz no versículo 13. Olha lá o versículo 13, ele diz assim, e aqui eu começo a caminhar para o fim e encerrar.
Se você vigiar os seus pés, para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser, e em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir seu próprio caminho, e de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. Interessante isso, né? Nos anos da minha formação, eu tinha um prazer. Quando eu estava na época do seminário, tinha uma coisa que me alegrava profundamente. Era sair para tomar sorvete. Gordo, né? Sair para tomar sorvete com duas pessoas que depois, dois pastores que acabaram se tornando meus mentores. E vira e mexe, esses meus professores que depois se tornaram meus mentores, eles falavam assim para mim: Isaac, vamos tomar um sorvete? E eu ia tomar um sorvete. Por isso que até hoje eu sou louco por sorvete. E a rotina frequente dessas coisas começaram a me fazer não valorizar mais essa realidade de poder tomar sorvete com um professor querido. Porque eu ia sempre. Então já era meio que rotina. Aí chegou uma hora que virou religioso. E eu ia porque tinha que ir. Aquele deleite do início, aquele prazer de se sentar, você que é casado, sabe, depois do 10º ano do casamento, aquele prazer do início. Pois é. E aí o tempo passou. Me formei, esse meu professor continuou dando aula no seminário onde eu estudei. E aí eu percebi o quanto eu tinha perdido essa questão do deleite de estar com esse meu professor. Até o dia que ele morreu de câncer. E como eu queria tomar um sorvete com o meu professor. Vira e mexe, bate uma saudade, assim, eu assisto alguma coisa na internet, um sermão dele na internet, eu olho assim e falo: puxa vida, que saudade dele. Que vontade de poder sentar na sorveteria e pedir lá duas bolas lá de flocos, chocolate, seja o que for, e conversar. Mas porque eu me tornei um religioso nesse processo de me encontrar com esse meu professor, eu não tive mais deleite. Eu não tive mais prazer e fazia como obrigação, quando devia ver como algo que é prazeroso. Hoje, acredite, eu daria o pouco dinheiro que eu tenho para poder me encontrar com meu professor novamente e falar assim: vamos tomar um sorvete? Hoje eu estou pastoreando uma igreja, tem um monte de pergunta para fazer para você. O que eu estou querendo dizer para você, meus irmãos, é que a nossa vida com Deus, se engajar com renovação social, a gente de maneira geral se encontra e entende que isso é um dever religioso. A gente entende que é algo que a gente faz por obrigação. Como num determinado momento do meu relacionamento com esse meu professor, eu entendia isso como um momento de obrigação, está na hora de ir lá conversar, prestar contas para o meu mentor. Quando deixa de ser dever e se torna deleite, a gente faz por prazer. A gente faz sem peso. A gente pede para acontecer. Enquanto a Igreja Batista Urbana entender renovação social como dever, a gente nunca vai ter prazer nessas coisas.
Enquanto a gente olhar para a ação social, para a mazela do pobre, para a opressão do oprimido, como dever, acredite, a gente nunca vai se envolver com esse negócio de fato. Agora, no dia que a gente entender o deleite, aí a gente vai pagar para fazer. Não vai ter hora. Pode ser a hora que for. É deleite. Eu queria que essa manhã a gente saísse daqui constrangido, no sentido de, até aqui, eu era um religioso. Queria começar a ver essa realidade, esse envolvimento com essas coisas, como deleite e prazer. Porque Deus, Ele redime as nossas afeições, e aí a gente passa a fazer as coisas como a gente vai tomar um sorvete com aquela pessoa que a gente ama. E aí quando a gente não pode mais, a gente fica, puxa vida, vamos lá. Renovação social como deleite. Porque esse deleite é o deleite da beleza de Deus, é o deleite na glória de Deus, é o deleite de fazer materializar as coisas do reino dos céus na terra, é o deleite de ser curado, é o deleite de se envolver com a religião e com o movimento espiritual que de fato agrada a Deus. Então eu vim aqui essa manhã desafiar você e dizer para você uma coisa muito simples. Se a nossa igreja, ela é uma igreja que não faz essas coisas por deleite, mas faz por dever, nós nunca vamos nos envolver de maneira de fato de corpo e alma. Nós nunca vamos fazer isso de maneira plena, porque a gente não experimentou a beleza da graça de Deus, a gente não experimentou a beleza e o prazer que isso traz. Aí você deve estar perguntando, e talvez essa seja a sua pergunta final, espero que seja: pastor, você falou legal, 4 pontinhos, a religião que Deus aceita, legal, eu vou ser curado nesse processo, legal, eu vou sinalizar esse reino, legal, eu vou ter prazer nessas coisas. Agora, como é que eu alcanço isso? Porque eu não tenho prazer nenhum, não estou nem um pouco a fim de sinalizar esse reino, eu não estou nem um pouco a fim de ser curado, e não acho que eu estou tão num processo de rebelião contra Deus, porque eu não me envolvi com essas coisas. A única coisa que eu tenho a dizer para você é: olhe para o seu Mestre Jesus. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o padrão perfeito desse indivíduo que se envolve com a dor, porque ele assumiu a pobreza, Ele assumiu a condição do marginalizado, Ele assumiu a condição do que foi julgado de maneira injusta, que foi morto de maneira injusta, Ele assumiu a condição do que foi oprimido, exatamente para que a gente pudesse ter esse senso de que quando a gente faz isso, a gente vai se encontrar com o Senhor Jesus. E é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo fala no seu discurso do sermão profético. Eu não tenho tempo para falar isso de maneira tão articulada, mas o Senhor Jesus Cristo vai separar a gente assim: vem para perto de mim, porque eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu era nu, eu estava nu e você me vestiu, eu não tinha um teto e você me acolheu. E Ele vai dizer para outras pessoas: aparta-te de mim. Por quê? Porque eu tive fome e você não me alimentou, eu tive sede e você não me deu água, eu estava nu e você não me vestiu, eu estava sem teto e você não me acolheu. E aí as pessoas vão perguntar: mas quando, Jesus, nós te encontramos nessa situação? O Senhor Jesus Cristo responde: todas as vezes que vocês fazem isso a um desses meus pequenos irmãos. Abaixe sua cabeça. Eu queria convidar você a fazer essa oração simples, que diz: Senhor, me perdoa pela minha rebeldia e me ajuda a experimentar essa religião que o Senhor quer de mim.
a viver essa religião pura e sem mácula. Que entendeu que se relacionar contigo significa se relacionar com o que sofre. Que entendeu que não dá para ser indiferente às mazelas desse mundo, professando fé em Jesus. Senhor, me ajuda a ser curado nesse processo em que eu me envolvo e vou ser generoso nesse mundo. E Pai, nas minhas ações me ajuda a sinalizar o Teu reino. Me ajuda a tornar palpável esse reino espiritual no pão do faminto, no cobertor do que tem frio, no teto porque não tem teto, na angústia do angustiado. E Senhor, me ajuda a ter deleite. Me ajuda a encarar isso como um movimento que é de prazer e não de dever. Me ajuda a ter prazer nessas coisas, de tal maneira que eu arda para fazer essas coisas. De tal maneira que eu tenha isso no coração e isso me motive, isso me oriente. Porque eu realmente preciso da Tua graça essa manhã. Eu preciso ouvir essa trombeta que está tocando, me chamando para uma reflexão profunda. Pai, obrigado pela Tua palavra. E é tão difícil ouvir essas coisas e não ser quebrantado. A gente está tão preso no nosso conforto, a gente está tão preso no nosso ego, a gente precisa de cura essa manhã, Pai. E a gente precisa voltar a viver uma espiritualidade e um cristianismo que é aquele que o Senhor aceita. A gente precisa ser curado na medida que a gente vai para aquele que sofre. A gente precisa ardentemente sinalizar esse reino. E esse mundo precisa ver quem Tu és por meio das nossas ações. E a gente precisa encontrar prazer nessas coisas. E não vê-las como dever. Porque o dever é religioso. O dever tira a graça. Mas Pai, quando a gente tem deleite nisso, a gente sabe que a gente vai fazer isso por prazer. Então nos ajuda, Pai. Nos quebra essa manhã. Nos dá aquilo que a gente precisa. O estofo espiritual para a gente romper com o nosso conforto e o nosso próprio ego. E ajuda-nos a ser essa igreja que se propõe ser uma igreja que forma discípulos maduros e engajados na renovação social desse mundo. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.